Fala pessoal, beleza? Sou o Dioninha. Estamos começando o nosso primeiro vídeo do nosso Barba, Cabelo e Resenha. E para começar o nosso vídeo, mano, eu trouxe meu parceirão Emílio e vou deixar ele se apresentar, fica até melhor, beleza? Bom, é isso aí, galera. Eu sou Emílio Marelo, nascido e criado aqui em Paraibuna. Tenho 32 anos, né? Sou atleta e professor de jiu-jitsu e hoje eu estou à frente do projeto social aí, Atleta de Ouro. E, pô, é um prazer estar aqui, ser o primeiro ainda, muito legal. Como falei pro Joaninha, a gente, em Paraibuna, que a gente tem muita história legal, muita pessoa legal, então estar aqui sendo o primeiro é um prazer. Mano, e para começar aí, Emílio, conta pra gente aí um pouquinho de como que o jiu-jitsu entrou na sua vida. Cara, na verdade, a minha família já praticava jiu-jitsu quando eu comecei, minha mãe já tinha um projeto, inclusive. Eu comecei um cara no jiu-jitsu não tão novo, comecei com 19 anos, né? E o jiu-jitsu ele preencheu um vazio na minha vida ali, uma parte ali que eu tava sem fazer nada, tinha parado de praticar um esporte, tinha rompido com uma parada que eu tinha feito minha vida inteira e o jiu-jitsu veio e complementou essa parada. Então eu comecei com 19 anos e por influência da minha mãe e do meu irmão que já treinava também. Minha mãe já dava treino com os moleques em casa, então já tava vivendo aquilo, mas ainda não praticava. Mano, da hora. E tipo, quando eu te conheci, você jogava futebol, você já jogou até fora. E como foi pra você, assim, mudar, mano, de esporte, assim, do nada? Cara, eu pratiquei futebol desde meus 7 anos, então eu não me imaginava fazendo outra coisa a não ser jogar futebol, né? Então, joguei em bastante clube, joguei em categoria de base legal, né? Joguei em time grande, joguei com bastante gente. Inclusive, fui para fora do Brasil, tive empresário e tudo. E parar de jogar futebol para mim foi frustrante, foi um baque na minha vida, assim mesmo, que eu sempre me imaginei jogando futebol, sempre me imaginei lá, e de repente eu não tinha mais o futebol, né? Decidi parar por conta do. Já tinha 19 anos, não tinha carta, não tinha estudado nada, então já estava ficando um pouco para trás, não tinha nada certo, e decidi parar. E depois de uns 6 meses ali parado, assim, não queria fazer nada, né? E tinha o jiu-jitsu lá, como eu falei, minha mãe já dava um treino ali em casa, e aí eu decidi dar uma chance pro jiu-jitsu, e, meu, depois que eu treinei a primeira vez, eu nunca mais parei parada assim que chegou e como se eu precisasse daquilo ali mesmo. Mano, você falou que começou a treinar Gil com 19 anos. Tem alguma idade certa pra começar, mano? Cara, eu costumo falar assim que o jiu-jitsu não tem idade certa, o certo é começar. Eu acho que todo mundo devia um dia se permitir treinar, pelo menos fazer um treino. Às vezes você vê uma pessoa, conversa comigo, às vezes meio resistente de treinar, eu sempre falo, pô, se dá uma chance, faz um treino e aí você tira sua conclusão. Porque, assim, para mim mudou minha vida, né? E quem começou lá em casa foi minha mãe é um exemplo disso, minha mãe começou com 40 anos. E eu vejo assim, se a minha mãe não tivesse começado, não existiria o projeto, eu provavelmente não estaria no jiu-jitsu, a gente não estaria com aí mais de 100 crianças. Então, assim, a decisão dela começar com 40 anos, que é uma parada meio contraditória, por 40 anos começar um esporte, ela começou e através dessa decisão dela aí aconteceu muita coisa. Então, acho que não tem idade, eu acho que todo mundo tem que se permitir um dia fazer um treino, fazer um teste e tirar a conclusão. Você acha que o esporte tem bastante preconceito? O jiu-jitsu? Cara, já teve mais. O jiu-jitsu, ele antes era uma parada assim de mais de pessoa. Na época da minha mãe até, quando ela começou aí, era uma parada de mais as pessoas olhavam o jiu-jitsu como alguém que queria brigar, queria treinar para poder sair na mão mesmo, se, né, sair na rua e brigar. Hoje eu vejo como uma parada muito mais profissional. Hoje eu vejo que, principalmente lá pelos moleques, eu vejo muito isso, que quando começa a treinar, o cara fica mais autoconfiante, o cara é o cara mais confiante, é o cara geralmente que evita mais o conflito, que evita mais a briga. Então eu vejo que hoje não existe mais esse preconceito. Se existe mais as pessoas assim um pouco que não conhecem esporte, eu acho que quem conhece, está dentro ali, sabe que não existe mais isso. Então o preconceito acho que antes tinha bastante, hoje está bem tranquilo. E a sua mãe, ela é faixa preta também, né? Isso não é faixa preta, terceiro grau. Você não sentiu pressão, não, em entrar no esporte que a sua mãe é faixa preta, assim, tipo... Cara, quando eu parei de treinar futebol e comecei a treinar jiu-jitsu, minha mãe tinha ali pegado a faixa preta, né? Então eu fiquei 6 meses resistente ao jiu-jitsu, eu não queria nem, eu tava ali, ajudava, mas não queria treinar. Mas eu acho assim, eu teve uma pressão assim de, pô, meu irmão fazia, minha mãe fazia, ela dava treino ali em casa, né? Os meus amigos, meus vizinhos ali, tudo treinava em casa e eu tava ali e não treinava. Então eu sentia essa pressão assim de, pô, tem que cair para dentro também, treinar e estar junto com eles. E foi uma pressão boa, assim, nada uma pressão ruim, não, uma pressão legal, uma pressão boa. Você
treina Gil, mas você gosta de também lá competir ou você é mais do esporte mesmo assim, em si? Cara, quando eu comecei, eu sempre vim do futebol, então, pô, competição sempre tava sempre na minha vida, né? Competir, jogar, campeonato e tal. Então, quando eu comecei a treinar, eu sempre fui em bastante campeonato, faixa branca, faixa azul, roxa, marrom, competi muito, né? E principalmente quando meu irmão tava para cá, então eu ficava sempre acompanhando ele, sempre nos campeonatos junto com ele, né? Então, competi bastante já, competi em bastante lugar. Hoje eu tenho assim, eu gosto muito ainda de competir, estou competindo muito menos, né? Mas hoje a minha visão é mais ser um professor, ser um orientador ali dos moleques que tá vindo, né? Me vejo com mais responsabilidade hoje de professor do que de atleta. Quais os títulos mais de expressão que você tem assim no jiu-jitsu? Cara, eu tenho o segundo lugar no brasileiro, o segundo lugar no sul-americano, terceiro lugar no mundial, tenho o paulista, tenho dois paulistas, brasileiro tem dois terceiro lugar, então tem alguns títulos aí. Da hora. E tipo, por competir bastante, mano. Eu vi uma vez a Hortência, ela falou, mano, que pra ela ter sido ela teve que ter a Paula, que era como se fosse uma rival Sim, dela no sim, esporte. Você tem alguém, porque por participar de bastante campeonato, a gente acaba pegando a mesma pessoa em mais sim, lutas, em sim. mais campeonatos. Você tem alguém assim que, caraca, mano, eu vou pegar esse cara de novo, vai sair na mão com ele e vai ser da hora. Tipo, Cara, em campeonato eu vou te dizer que não, né? Porque assim, o volume de atleta é muito grande. Mas eu costumo dizer assim que o cara que mais me puxou e ainda me puxa é meu irmão, né? é, Porque, pô, irmão, vocês têm irmão, você sabe, cara. Já é uma competição natural, né? E meu irmão sempre foi mais graduado que eu. Sempre teve um passo à frente no jiu-jitsu. Só que, pô, você nunca quer deixar o cara na frente, né? Então, o cara que sempre me fez treinar, inclusive todo final de ano ele vem, a gente sai na mão de novo, né? E quem me fez mais evoluir assim no jiu-jitsu por estar ali lutando, por estar me esfolando, me batendo, às vezes foi meu irmão. Então eu acho que o cara que me fez mais evoluir no jiu-jitsu foi meu irmão. e por ter uma mãe aí que treina junto, você já apertou sua mãe, velho? Pô, da hora. Esse é um ponto legal que pô, eu posso bater na minha mãe e tá tranquilo, né? Então eu costumo dizer assim que dá pra me resolver as paradas com ela dentro do tatame. Mas assim, fora a brincadeira, pô, é uma parada que eu acho que eu de vez em quando deixo isso aí cair no esquecimento, perder o valor disso de poder treinar com a minha mãe, né? Mas eu tô sempre me lembrando disso, que é uma parada, acho que pouca gente vai ter esse privilégio, poder treinar com a mãe, treinar de verdade ali, sair na mão mesmo, né? Então é uma parada assim que às vezes, para mim, como sempre foi normal, eu não dou muito valor às vezes, mas eu tô sempre me lembrando disso e dando a real importância disso, de estar podendo treinar com a minha mãe. Seu pai também, ele treina Gil? Cara, meu pai de casa foi o cara mais resistente a começar a treinar, né? Ele demorou muito tempo para ceder ali. Na verdade, assim, quando minha mãe começou a treinar jiu-jitsu, competir bastante, ela comprou um tatame antes dela começar a dar aula. E quem treinava com ela era meu pai, né? Mas assim, ele sempre treinou sem pretensão nenhuma, só para ajudar ela mesmo. Então, né, só para ajudar. E agora, há uns 8 meses, 9 meses atrás, ele realmente começou a treinar. Minha mãe começou a passar um treino legal para ele. Então, treina lá ele e minha mãe. Minha mãe passa a parte técnica lá para ele. Inclusive, ele foi graduado, tá faixa azul agora. Mas de casa, ele foi o mais resistente e o que começou a treinar por último. Mas teve algum motivo específico ou ele, tipo, ele decidiu, ah, mano, vou começar, Cara, acho minha que foi, família toda treina, eu também vou meter a cara aí. eu acho que foi por pressão, né? Pressão e a mesma situação de mim, né, cara? Tá toda estrutura ali, o treino tá ali, minha mãe tá ali disposta a dar um treino para ele, tem kimono, tem material, tem tatame, tem tudo, né, cara? E eu acho que foi bem por causa disso. E é doido porque, assim, o projeto existe hoje grandemente por causa do meu pai. O pai foi sempre o cara que, inclusive, sempre me orientou a fazer esporte, ele sempre falava para mim isso. Independente do que você queira, tem que fazer um esporte desde pequeno. Então, ele foi o grande incentivador da minha mãe, inclusive, de mim, do meu irmão. E agora, graças a Deus, aí tá treinando jiu-jitsu. E agora que você falou também em questão do projeto, né? Eles terem dado início, o porquê desse projeto, assim, Cara, então, como eu disse, minha mãe tinha esse tatame, né, em casa, que ela usava para treinar. E, pô, a gente ali da zona rural, falta atividade, né? Não tem muita coisa para fazer. Então, a gente sempre tinha ali na rua, no campinho, a molecada jogando bola, sentada à toa. E minha mãe decidiu um dia, falou, pô, vou começar a dar treino para esses meninos aí, né? E ela abriu a porta de casa ali e começou a chamar os meninos. E eu lembro que, assim, em questão de 2, 3 semanas, já tinha 19, 20 moleque.
e foi crescendo o número de crianças lá, né? Uma atividade nova, diferente. Então eles se apegaram a isso. E aí meu pai decidiu formalizar. Meu pai falou, pô, a gente tá botando criança aqui dentro de casa, praticando esporte de luta, então vamos formalizar isso, vamos deixar a parada tudo certinho, tudo legal, com documentação e tudo. E aí nasceu o projeto, né? 15 anos atrás, 2010, que a gente começou essa caminhada aí. Hoje vocês são em quantos alunos? Hoje a gente está por volta de 120 alunos no jiu-jitsu, e a ONG agora tem a pretensão, e já está acontecendo, a gente está abraçando outros esportes também. E tudo começou lá no quintal de casa, com 19 alunos, 20 alunos lá, e hoje a gente está com mais de 100 crianças. Mano, da hora. E, tipo, por ter passado bastante criança, assim, a gente vê, né, cara, cada um é de um jeito diferente. Você acha que o esporte, ele molda caráter? Cara, eu acho que o esporte ele molda. Eu já pratiquei o futebol, inclusive, mas eu acho assim, é meio suspeito eu falar isso, mas eu acho que um esporte assim que eu acho que é completo em formação de caráter, de ideia, de personalidade, de autoconfiança é o jiu-jitsu, né, cara? O jiu-jitsu ele te coloca numa situação extrema, né, cara? Então a gente vem em um conflito, em uma situação ruim, a extrema situação é sair na mão com uma pessoa, né, cara? E o jiu-jitsu ele já te coloca isso no primeiro dia de treino. Você já tá saindo na mão com um cara ali que quer te apertar, então, ele acaba mexendo em algumas partes da gente, da nossa mente, que a gente acaba não praticando quando a gente não pratica um esporte de luta. Então, acho que o jiu-jitsu, ele molda o caráter e muito mais que o caráter, ele dá autoconfiança, autocontrole, entendimento de si próprio. Então, acho que o jiu-jitsu é um esporte completo. Por ter passado muito moleque por lá, cara. Teve algum moleque com a história forte, assim, que você parou e pensou, cara, graças a Deus a gente tem esse projeto e a gente tá no caminho certo, mano. Cara, eu tive essa reflexão esses tempos atrás, né? Inclusive, eu estava conversando com alguém e eu tive essa reflexão disso. E, pô, cara, hoje um moleque assim que eu tenho olhado assim, a postura dele, o que ele tem feito, e vejo assim que ele tá fazendo o que ele aprendeu ali, ele tá fazendo o que a gente sempre imaginou, né? Que é o Paulinho. Então, o Paulinho hoje ele me ajuda a cuidar de alguns moleques ali, né? A gente tem o treino da tarde, ele pega esses moleques, ele leva lá para tomar o café da tarde com ele, para ir pro próximo treino. Ele incentivou esses moleques, inclusive leva eles pro inglês. Então, assim, eu vejo que ele tá fazendo a parte dele. É fogo que ele vai ver esse vídeo e vai ficar se achando pra caramba, cara. Até não sei se convém. Mas ele é um cara que tá fazendo a parte dele. Assim, eu fico orgulhoso de ver o que ele tá fazendo, como ele tá fazendo. Vejo que ele se importa com os moleques também. Então, acho que ali é um caso assim que eu vejo que pô, o jiu-jitsu ali fez efeito legal, né? Pô, da hora, mano. E ele, sempre que vem cortar aqui com a gente, mano, ele é um cara que se espelha bastante em você. Aí ontem eu postei a caixinha lá, né, pra alguém fazer alguma pergunta. Ele foi um dos que fez, mano. E ele perguntou, como você vê esse projeto daqui a uns 5 anos? Cara, é uma pergunta doida, porque se me perguntasse isso há 5 anos atrás, talvez eu nem imaginaria que a gente estaria tão grande assim como a gente está hoje. Mas eu imagino assim, cara, eu vejo o projeto crescendo muito. Principalmente agora eu tô com um projeto dentro da instituição, que é formar esses moleques para trabalhar com isso, para viver disso, viver do jiu-jitsu. Jiu-jitsu tem uma oferta de emprego muito grande fora do Brasil, né? A mão de obra brasileira do jiu-jitsu é muito procurada. Então, o meu desejo hoje, que eu estou trabalhando para fazer, é capacitar eles como professor, como instrutor, para poder trabalhar disso, ir embora do Brasil, viver disso, assim como meu irmão vive hoje, né? Então, eu falo assim, que eu vou ser muito realizado o dia que eu estiver deixando o moleque desse no aeroporto para ir embora já com emprego, com tudo. Então, eu vejo o projeto daqui um tempo assim, formando realmente professores, formando uma. Ele sair de lá não só com o esporte, mas com a profissão também, podendo mudar de vida através disso aí. Da hora. E, tipo, por vocês serem é uma ONG, né? Isso, é uma Um ONG. projeto social. Isso. Como que a gente pode encontrar, pode dar uma força, né? Ajudar, assim, porque eu sei que depende muito de ajuda também, né, Sim, mano? sim. Hoje, assim, vocês podem encontrar a gente no Instagram, Atleta de Ouro, @Atleta de Ouro, e a gente tem uma certificação que possibilita a gente receber dinheiro através da Nota Fiscal Paulista. Não é muito, mas assim já ajuda a gente a pagar contador, a pagar água, luz, né, essas paradas, né? Ajuda a gente a manter o projeto. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente orienta como é que faz isso, né? E é isso, assim já ajuda a gente bastante. E o que é mais difícil em manter um projeto social?
Cara, hoje a gente, como a gente está expandindo, a gente tem uma demanda muito grande de tatame, de kimono. Você treina, você sabe o kimoninho ali, se for para bater mesmo, é 3 mesinhos, o bicho já tá abrindo o bico. Então, o kimono hoje é bem caro, né? Inclusive a gente conseguiu através de emenda. Hoje a gente está conseguindo algumas coisas, né? A gente tem até um vereador que falei, que ajuda a gente bastante, o Marcelo, né? Através dele veio uma emenda legal, a gente conseguiu comprar tatame novo, conseguiu comprar 120 kimono. Então, essa é uma demanda muito grande da gente, tatame, kimono, e manter o projeto, né, cara? Que tem custo de operacional ali, como eu falei, contabilidade, toda essa parada. A gente tem um sistema de prestação de conta bem trabalhoso, então é uma parte que demanda bastante peso. Pô, da hora. Bom, tem muito moleque que dá início e para, né, mano? Você acha que tem algum motivo que faz eles pararem de treinar? Não só no Gil, né? Mas em outros esportes também, assim, mano. Sim, sim. Cara, então a gente trabalha ali com a maioria são crianças que vêm de família humilde, né, cara, adolescentes, família humilde. Então, a gente tem ali 15 anos de projeto e a gente formado mesmo não tem nenhum faixa preta ainda. A gente tem faixa roxa, né? Faixa azul tem bastante. A gente nunca conseguiu formar pelo fato de, pô, o cara faz 14, 15, 16 anos, já começa a ver a pressão de casa de ter que trabalhar, ter que botar um dinheiro em casa, né? A gente tem o treino ali que acontece à tarde, então é um período que às vezes o pai começa já a dar um. Também não vou falar que isso é errado, eu também acho que é certo ajudar em casa e fazer isso. Mas eu acho que a questão principal, assim, que afasta eles de lá e acaba tirando eles no jiu-jitsu ali e não deixando eles evoluir mais ali nas faixas, assim. Esse fato de ter que ajudar em casa, ter que trabalhar, ter que correr atrás também. Cara, tem muita gente que fala que tem uma faixa que é mais difícil do que a outra de você lá continuar. Eles falam da faixa azul, né? Tipo, Sim. que é a faixa mais foda para você lá decidir manter o treino ou não. Isso daí tem a ver mesmo com Sim, alguma coisa? cara, a faixa azul é uma doideira, porque se é a faixa branca, você tá aprendendo tudo é novo e tal. E quando você troca de faixa, você cai num mundo completamente novo. Você pega os caras que já tá ali, 3, 2 anos de faixa azul, né? Já competiu, já treinou pra caramba. Então, faixa azul ali, os primeiros 6 meses, 7 meses de azul é complicado, né? Você toma massa pra caramba, né? Você tem essa dificuldade de treinar, que todo mundo te aperta. Mas assim, eu acho que o cara que passa da azul, cara, o cara que passa da azul pra roxa ali, a probabilidade dele chegar na preta aumenta muito. Porque a azul realmente é uma faixinha que te põe à prova de verdade. Quais são as sequências de faixa, assim? A gente tem ali a branca, azul, roxa, marrom e preta, o adolescente é maior de 16 anos. E aí antes a gente tem as faixas coloridas, né? Vem cinza, amarela, laranja, verde, e aí vem azul, roxa, marrom e preto. A gente vê muito, cara, moleque assim, que a gente pensa, pô, mano, esse moleque nasceu para isso. Você acha que realmente existe isso, a diferença entre disciplina e o talento? Cara, eu acho que existe, assim, num primeiro momento é nítido. Você vê o cara que já tem o talento, você vê no primeiro, segundo, terceiro treino, ele já entendeu a parada, ele já entendeu o conceito do jiu-jitsu, né, cara? Mas eu acho que, assim, no médio e longo prazo, ninguém vai ganhar do esforçado, ninguém vai ganhar do cara que trabalha de verdade, do cara que trabalha duro. Então, eu acho assim, o cara que é talentoso, se ele trabalhar duro, ninguém vai pegar ele, com certeza. Mas eu acho que o cara que trabalha firme, ele vai chegar tão longe quanto o cara talentoso. Para você, assim, quem que é o cara, tirando o seu irmão, lógico, quem que é o cara que você acha mais pica no Gil, assim, hoje? Cara, hoje, assim, uma luta que eu falo, eu assisto muito, eu consumo muito jiu-jitsu. Então, eu falo que o futebol de antes virou meu jiu-jitsu de hoje. Então, domingo à tarde, sábado à noite, eu tô assistindo jiu-jitsu. Então, um cara, assim, que eu acho que é uma luta empolgante, uma luta muito boa de ver, é o May. É um moleque muito bom, um moleque leve, um moleque que movimenta muito. É uma luta, assim, que, principalmente para quem não entende de jiu-jitsu, vê uma luta bem empolgante, bem legal de assistir. Cara, e tipo, você trabalha com muita criança, certo? Você tem seu filho agora também. O que que você quer ela transmitir para ele através do esporte, do jiu-jitsu? Cara, eu acho que eu já estou transmitindo, mesmo que de uma maneira sem falar nada, né? E, cara, eu gosto muito dos meninos lá, eu gosto muito de cuidar deles. Eu tenho uma preocupação com eles, assim, como se fosse da minha família mesmo, com todos. Conheço todos, conheço o problema de todos. Então, acho que essa parte de saber cuidar, saber entender o lado do próximo, saber fazer o máximo que a gente pode pro próximo, acho que isso é o maior legado que eu posso deixar para ele
né? Ele me vendo ali se doando mesmo pro próximo, se preocupando com eles. Então acho que se ele entender isso, para mim, eu já vou ser um cara realizado. Se ele escolher outro esporte, como vai ser pra você, assim, tipo? Cara, não sendo goleiro, fica brincando, mas acho que, mano, esporte igual eu aprendi com meu pai, o esporte ele muda vidas, então, independente do que ele escolher, eu vou estar apoiando ele com certeza. Mas lógico, eu vou preferir muito que seja jiu-jitsu, pô, vou querer muito isso. Mas se não for também, eu vou estar apoiando ele da mesma maneira. Mano, voltando a falar uma parada de questão de competição. Quando você vai competir em algum lugar, você se prepara antes, assim, tipo, tem algum treinamento diferente que você faz próximo da competição? Sim, cara, eu nunca me preparei de uma maneira diferente, eu sempre treinei sempre do mesmo jeito, né? Mas eu costumo dizer que quando eu faço a inscrição, eu vejo que aí tá valendo, aí eu sempre treino mais e treino melhor quando eu já tenho uma inscrição feita, já tenho uma data definida, né? Então, e principalmente quando eu lutava junto com meu irmão tava por aqui também, então sempre tava um puxando o outro. Sozinho agora eu não deu uma desanimada, mas deu uma diminuída na periodicidade que eu luto. Mas assim, de preparação eu realmente eu treino mais sério, eu treino um pouco diferente, assim, mas no contexto geral, normal. E na pré-luta, assim, tá ligado? Porque, mano, você vai ali sair na mão com um cara que treinou também, mano. Sim. Você fica muito nervoso. O que você faz pra tirar essa pressão, assim, mano? Cara, como eu vim do futebol e era goleiro, né? Então, putz, eu acho que dificilmente a gente vai achar uma situação de mais pressão do que o goleiro. Porque no jiu-jitsu é você com você, no futebol é você está carregando ali mais algumas pessoas ali sob sua responsabilidade de não falhar, né? Então, acho que é lógico que você fica ansioso. Hoje, muito menos. Hoje eu fico bem tranquilo quando vou lutar. No começo eu ficava mais ansioso. Mas acho que o futebol ele me ajudou bastante. Eu fico bem nervoso assim quando eu vou ver meus alunos lutar. Fico muito mais nervoso do que quando eu próprio vou lutar, né? Então, eu fico ansioso, fico querendo que a luta chegue logo. Então, eu fico mais ansioso com a luta dura do que com a própria luta. E pra entrar lá no tatame, você tem algum ritual, alguma coisa, tipo, uma música que você gosta de ouvir, assim, pra dar uma acalmada nos nervos? Cara, eu gosto de ouvir o barulho do ginásio. Eu nunca gostei de usar fone, né? Eu acho que para mim, pelo menos, me desconecta do lugar, né? Então, eu sempre gostei de, pô, sem fone, sem nada, escutando o ambiente, a gritaria ali mesmo. Você já tá na empolgação do lugar, né? Nunca gostei de escutar música, de botar fone. E a maioria das pessoas você vê, né? Com fone, o cara quer se desconectar dali, parece, mas eu achei que sempre o contrário para mim foi melhor. Teve algum campeonato, assim, que te marcou, mano? Cara, eu acho que é o meu título mais legal, né? Foi inclusive no Nogi, que é uma parada que eu não praticava muito. Foi meu primeiro campeonato de marrom. Foi um campeonato bem difícil, mas foi muito legal também. Eu fiquei em terceiro lugar no Mundial sem kimono. Né? Foi um campeonato assim que eu lembro que eu me preparei, foi o final de ano com meu irmão, né? Em dezembro, e o campeonato foi final de janeiro. Então foi bem legal, porque eu fiz uma preparação, consegui fazer uma preparação depois de muito tempo ali com meu irmão e consegui um resultado legal. Então foi um campeonato que assim, eu tenho boas lembranças dele. E teve alguma derrota que te mostrou alguma coisa, te ensinou? Porque, mano, a gente aprende bastante também, né? Não é só vitória na nossa vida, mano. Teve alguma derrota que te Sim. marcou? Te Cara, ensinou? inclusive eu passo isso muito pros moleques. Eu troquei de faixa muito novo, assim, a faixa branca para azul. Eu tinha 6 meses de treino, aí meu mestre falou, pô, você vai trocar de faixa. No primeiro momento até conversei com a minha mãe, falei, mãe, será? Porque tô bem novo ainda, tal, 6 meses de treino, né? E aí acabaram, assim, me convencendo pela parte de poder ajudar no projeto e tal, eu graduar um pouco mais rápido. E a faixa azul foi da maneira que eu falei, cara. Foi assim, os 5 primeiros campeonatos foi 5 porradaria que eu tomei, então eu aprendi muito ali, né? Porque eu competia assim nessa época, eu competia com frequência, então eu tava mês a mês ali no campeonato, e pô, você vai, deslocamento, paga inscrição, chega lá e pô, primeira luta tomava um vareio, né? Então aquilo me deixou uma lição bem legal assim, que eu levo para minha vida hoje, que pô, nada é fácil, né, cara? Qualquer lugar que você vai ter dificuldade. E, pô, faixa azul como eu tava falando, troquei novo, apanhei demais e aprendi muito também. Aprendi a me dedicar melhor, aprendi a corrigir meus erros. Então, foi um período ali de faixa azul que me ensinou pra caramba. Que lesão, você já teve alguma? Cara, já tive algumas, assim, não tão sérias,
mas uma em particular foi o meu tornozelo, né? Foi de faixa roxa, foi um campeonato ali, eu tava lutando, eu na verdade engatei uma botinha no cara e o cara trocou comigo, né? E assim, aí vai quem aguenta mais. Eu não bati, cara, mas meu pé fez um barulho cabuloso, parecia até um trapo rasgando. Então, rebentou meu tornozelo. Eu tive um ligamento do tornozelo ali que rompeu, né? E até hoje eu sofro com isso, cara. Esse final de semana eu participei do evento, fiquei bastante tempo em pé e, mano, tô lembrando disso até hoje, tô mancando. Então é uma parada assim que é uma lesão que veio comigo e tá comigo até hoje. Mas você não fica com medo de lutar de novo e ter alguma lesão igual, assim, ou a mesma, sei lá? Cara, por incrível que pareça, esse meu pé que o cara pegou, agora eu aguento muito mais dele. Tipo, eu ganho uma resistência legal nele. Então, e eu assim, não tenho medo, né? Talvez eu tenha muito mais experiência hoje também para defender, para não deixar chegar naquilo. Talvez com a experiência de hoje eu não trocaria ali, eu defenderia meu pé em vez de ficar trocando força. Então, acho que a experiência te leva a ter mais segurança, mais tranquilidade na hora de lutar. Agora a gente vai fazer um jogo rápido de pergunta, beleza? Quais os valores do jiu-jitsu que você acha que a pessoa deve levar para a vida? Cara, acho que o principal, o mais importante e o que muda tudo é o respeito, cara. O tatame, ele leva a gente a ter respeito, então acho que o respeito vai levar você a muitos lugares. Com respeito você vai conquistar muita coisa, então acho que o respeito, com certeza. Qual o seu jogo no Gil? Você prefere passar ou guarda? Cara, hoje eu prefiro, na verdade eu sempre preferi fazer guarda, mas hoje eu tô tentando me adaptar à passagem, tô gostando de fazer, então hoje passar a guarda. A finalização é preferida. Botinha, normal, igual meu irmão, sempre tomei muito, sempre aprendi muito com ele, Sapateiro. acho que ficou boa pra mim. Quem é seu ídolo no esporte? Essa é fácil, minha mãe, com certeza. Uma luta que você queria ver, tipo, ao vivo, assim, agora. Cara, tem várias, tem muitas, mas tem um cara que eu gosto muito de ver lutando, que é Lucas Neto, um cara da antiga já. Essa luta provavelmente não vai acontecer, porque ele já tá parado de lutar. E um cara novo, que é o May, que eu já comentei aqui. Então, são dois caras que já lutaram na mesma categoria, então é uma luta que eu queria muito ver. Você prefere lutar de kimono ou sem kimono? Com kimono, com certeza. Sempre é meio kimono e é isso. Uma frase que te inspira. Cara, uma frase é muito difícil. Eu acho que o que mudou minha vida, o que muda ainda minha percepção de vida foi quando eu entendi que a vida não é fácil, que tudo é trabalhoso e tudo vai demandar de você. Então, entender que a vida não é fácil para mim mudou minha vida, é uma parada que eu levo para mim. E para finalizar agora, se eu fosse um aluno, qual seria a sua primeira instrução para mim? É a mesma que eu dou para todos, cara. Quando a gente é faixa branca, a gente não sabe nada. Então, tudo que a gente vê é novo. Então, o cara paciente é o cara que aprende mais. Então, paciência em primeiro lugar. Então, mano, o vídeo era mais ou menos isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu quero trazer mais pessoas, né, de áreas diferentes. E no primeiro vídeo, cara, não podia ser diferente, mano. Um cara que eu tenho como referência aqui na cidade, pelo projeto Foda. Um cara que eu conheço, tipo, há, mano, muito tempo. Já joguei contra. Paulinho, eu era melhor que ele. Já tomei o frango. Já tomou frango em jogo decisivo contra nós. E não tinha como ser outra pessoa, mano. É um cara que, putz, eu acompanho esse projeto social, cara. E, mano, de verdade mesmo, é um projeto muito foda. Você, sua família, tudo aí, cara. Putz, são pessoas que eu gosto pra caramba, mano. E não tinha como ser outra pessoa, Emílio, no Cara, eu nesse primeiro agradeço vídeo. aí, chamado privilégio, é, assim, uma honra estar aqui, né? Com certeza eu falei para você, tem muita história legal, vai sair muita coisa boa daqui também. Paraibuna tem muita gente boa, muita gente legal. E é um projeto, pô, muito louco, apoio da hora. E tenho certeza que vai dar muito bom. Se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Mano, o foco do vídeo era esse. Quem puder, já segue ele aí no Instagram. É @EmílioAmarelo, _ BJJ. E o projeto, É @Atleta de Ouro. cara, e já marca aí quem que vocês querem ver nos próximos vídeos. O corte com certeza não ficou bom, mano, mas a resenha aqui com nós é garantida. Fechou, rapaziada? Tamo junto, Emílio. Muito obrigado Valeu, mesmo. valeu. Da Deus hora abençoe. demais.